Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que mais uma vez está com a gente aqui no Vocação Podcast. Esse que é o seu compromisso semanal aqui conosco. Esse bate-papo que já tem feito parte aí da vida de muita gente. A gente já está aqui há quase um ano, né, Hélio? Então, De vocação. E agora acho que você está percebendo aí. Põe na câmera um aí, pessoal. Tá vendo aí que a gente está com o cenário novo. Olha só, luzes novas, todo um cenário agora profissional. E a gente pediu tem pra que colocar na 1 e não combinou com a gente qual é a 1, né? Vocês no perceberam. caso, no caso, a 1 é essa aí que vocês estão vendo agora. Isso. Mas olha só, cenário novo, então a gente está aí nesse novo momento do Vocação Podcast. A gente tem que agradecer muito a vocês que têm acompanhado a gente até agora aqui. Dizer que você estar aqui conosco é muito importante. Então a gente sempre pede, deixa o seu contato, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para nós. E quando você interage com as nossas redes sociais, nós temos a oportunidade desse material ser entregue para outras pessoas. E também dizer que nós estamos em várias redes sociais, né, Hélio? Nós Exatamente. estamos no YouTube, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, no TikTok, no Kawaii, nos dispositivos de áudio, todos eles, os principais aí do mercado a gente está. Então a gente está no Spotify, no Apple for Podcasts, no Deezer, no Amazon Music. E se houver alguma rede social que você tem aí e você não encontrou o Vocação Podcast, fale conosco, tá? Nosso telefone no WhatsApp é o DDD 18 99737 9063. Repetindo o DDD 18 99737 9063. Esse é o nosso número de WhatsApp e também a nossa chave Pix. Você vai estar vendo aí travado na sua tela o nosso QR Code. Se você quiser fazer uma doação, uma oferta para nós de qualquer valor, já nos ajuda a cobrir os custos aqui do Vocação. E dizer também aí do nosso novo patrocinador, que é a Água A. Né, a água A que como é importante, né, Hélio, a gente tomar água mineral de verdade, né? Ah, Acho com que certeza. isso é uma grande diferença aí para a sua saúde. E a nossa proposta é que você seja desafiado a investir na sua saúde, tá bom? Beber água mineral, beber água natural. Tem muita água no mercado aí que não oferece todos os benefícios que uma água mineral pode oferecer, como por exemplo a água A, tá? Então a água A é uma água de qualidade. Alessandra, fique à vontade aí, nós temos água com gás, viu, Hélio? Nós temos a Tex Lemon também, que é uma água saborizada, então a gente vai estar degustando. Aí você na sua casa, você pode encontrar água nos melhores, nas melhores supermercadistas, nas melhores lanchonetes, você pode encontrar água A, tá bom? Tem a versão com gás e a versão Tex Lemon, que é a versão saborizada da água A, Com tá gás é bom? a vermelha, né? Com Água, gás é água vermelha, G, água G, né? né, E o da Tex tampa Lemon. verde e o Tex Lemon. Me dá uma Tex Lemon aí, Hélio. Eu quero experimentar a Ele Tex quer, ele Lemon. quer mais longe de mim. Aí, Aí, obrigado, viu? Alessandra, fique à vontade aí, tá bom? Obrigada. E hoje nós estamos aqui com a Alessandra Gandini. Alessandra, muito obrigado, tá, por ter aceito falar com a gente aqui no Vocação Podcast. É um prazer ter você aqui, tá? Obrigada, eu que agradeço vocês pelo convite. É uma honra estar aqui estreando o cenário novo com Obrigado. vocês. Honra Ficou lindo, nossa. viu? Obrigado, viu? Obrigada. Alessandra, vamos lá. Você é assessora de investimentos? Isso, sou assessora de investimentos há 5 anos, Tá. mas atuo no mercado financeiro há 22 anos, 22 desde anos. 2003, Como é que isso. foi? Conta para nós assim rapidamente um pouquinho de como é que foi a tua história. Você trabalhou em banco? Você trabalhou já em outras empresas? Como é que foi a tua história? No mercado financeiro, né, eu comecei em 2003 no Banco do Brasil, prestei um concurso. Mas antes disso fiz outras coisas, né, quando eu entrei na faculdade em 98, ó, entregando a idade aqui já. Em 98 eu comecei a trabalhar, e o meu primeiro emprego foi numa farmácia. Olha só. Pois é, não comecei já direto no mercado financeiro não. E lá eu cadastrava medicamentos, tal, trabalhei um tempinho ali, depois trabalhei como balconista numa oficina de motos, fiquei ali uns 2 anos, Isso na época de faculdade? na época da faculdade, isso, enquanto eu fazia faculdade. Aí na faculdade ainda, eu prestei um concurso para a área de educação na prefeitura de Birigui,
E trabalhei como secretária de escola por mais uns 2 anos também, Concursada. concursada. Trabalhei numa escola do Você é de município. Birigui, Eu nascida sou em de Birigui. Birigui. Isso, sou biriguense. Tá. E aí você passou num concurso do Banco do Brasil e iniciou a vida aí no mercado financeiro. Isso, estudei, né, prestei o concurso e iniciei em 2003 no Banco do Brasil, em Birigui também. Isso foi uma grande sorte, né, ter conseguido ser chamada ali para o banco na minha cidade mesmo, porque eu nunca tive intenção de sair de Birigui. E comecei ali como escriturária, incentivada pelo meu marido, que na época era meu namorado, para eu estudar. Não, estuda que você vai conseguir, porque antes eu já levei currículo em vários lugares, várias empresas de Birigui, vários bancos, via currículo, nunca deu certo para mim. Via currículo, via entrevista, nunca deu certo de eu conseguir trabalhar na área, né? Você estava formada, Em recém-formada em administração. isso. Sou formada em administração pela FATEB de Tá. Birigui. E nunca consegui dessa forma. Eu falei, bom, vamos tentar via concurso, né? E meu marido me incentivou bastante a estudar, me ajudou ali a me organizar para os estudos e deu certo. Eu confesso que eu nunca foi um sonho, assim, meu sonho é trabalhar no mercado financeiro. As coisas foram acontecendo e me levando para isso e eu fui abraçando ali as E do oportunidades. concurso foi logo de primeira, conseguiu? De primeira. Eu prestei o concurso em 2003 mesmo, foi a prova. E eu passei em 10º lugar no concurso, fui super bem. Já fui chamada ali na primeira leva. E foi um período em que estava contratando muita gente, né? Então aquele concurso chamou muitas pessoas. Então, assim, eu estava no lugar certo na hora certa também, né? Então fui chamada. Concurso é muito disso às vezes, né? Para Tem. você que é concurseiro aí, saiba que às vezes você só precisa estar no lugar certo na hora certa. Claro, estudar, né? Sim, fazer Se sua preparar, parte, né? mas não Obviamente. pode desistir, Não, né? não, tem muito disso. Então, e minha carreira no banco foi muito isso também, tá? No lugar certo, na hora certa, perto das pessoas certas também. Então, as coisas elas vão conspirando, né? Mas, Alessandra, vamos lá. Você acabou de entrar no Banco do Brasil. Imagino que a vida do mercado, de investimentos, ações, é só um braço do banco. Sim, Tem sim, muitas outras coisas. muitas. Você foi levada por gosto para ir para o mercado financeiro? Foi a parte do banco que você mais gostou? Como é que foi a tua relação com o mercado financeiro? Mas, Mercado de investimentos, aham. né? Mais uma vez, assim, não foi nada muito planejado. Eu nunca planejei muito a minha vida profissional. Eu sabia, né? Eu tinha muito fixo ali na minha cabeça que eu queria chegar em algum lugar, né? Mas não tinha nada muito específico. Meu sonho é trabalhar no RH de uma empresa, meu sonho é trabalhar numa multinacional. Não. As coisas, eu fui agarrando aquilo que foi surgindo ali no meu caminho, mas deu certo também. Hoje assim, eu gosto muito do que eu faço, eu sou apaixonada pelo mercado financeiro, mas é isso que você falou. No banco a gente lida com muitas coisas, né? Eu entrei ali no banco no cargo inicial, que é a escriturária, ali a gente trabalha com atendimento ao público, então ali a gente lida com tudo, né? A gente abre conta, na época, né, se usava muito talão de cheques, então fazia análise de crédito, empréstimo, financiamento, renegociação de dívida, os produtos do banco de seguridade, previdência, tudo. A gente faz Tinha um tudo. produto mais difícil de vender? Eu tinha muita dificuldade com seguro de vida. Seguro de Seguro vida. de vida. Mas assim, eu entendo, né? Hoje a gente trabalha também, eu trabalho enquanto assessora, né? Ele faz parte do planejamento financeiro, É um né? produto que você vende na tua empresa. Sim, ele faz parte do Tá. planejamento financeiro, né? Do Tá. planejamento de sucessão no seguro sim. de vida. Tá. Mas ali no banco, como a gente, né, faz muita coisa, a gente vende muito produto, a gente lida com muitas coisas, a gente acaba que não é especialista em nada, né? Então, às vezes essa resistência é até por não entender, por não conhecer direito. Então a gente vendia seguro porque tinha meta para vender seguro, Entendi. né? Não necessariamente a gente vendia seguro para quem precisava. E era difícil porque não faz muito parte da cultura do brasileiro de ter um seguro de vida, de entender
Porque a gente relaciona muito o seguro com o carro, né? O seguro já é algo cultural, né, sim. da gente, mas o seguro de vida, talvez essa era a dificuldade, o que que é? Eu acho que muita gente liga o seguro, relaciona o seguro de vida com morte, né? Uhum. Eu não quero fazer alguma coisa para quando eu morrer. Mas não é isso, né? O seguro de vida, ele é um planejamento e uma proteção de patrimônio. É algo a longo prazo, né? Sim, é uma ponta ali do planejamento financeiro. Quando a gente pensa em patrimônio, né, é importante a gente pensar nesse planejamento financeiro. Então, primeiro, se eu sou um agente superavitário, né, se eu tenho dinheiro ali sobrando, eu vou investir. Mas eu vou investir para quê? Quais são meus objetivos? E pensar lá na frente, né, quando em algum momento, quando vai acontecer uma sucessão, porque todo mundo, né, vai passar morrer por um isso, dia, né? sim. Uhum. Isso é um fato, né? Não é se eu morrer, é quando eu morrer, né? É forte falar isso, mas é uma verdade. realidade. Claro, claro. E a E é o que sucessão. nos faz nos preparar para esses eventos, né? E aí estamos falando do seguro de vida. A sucessão faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo passa por uma sucessão em algum momento. Aí você se planejar, né? Pensando nas pessoas que você ama, em quem. Filhos, esposa, muitas vezes sobrinhos, faz sentido, né? Então a gente. E eu não enxergava dessa forma. Eu acho que então a dificuldade era essa, era a cultura mesmo, né? O brasileiro, ele tem essa resistência, e era uma resistência minha também. É. Era uma resistência minha. Mas por que a resistência sua? Porque Você não acreditava eu no acho que eu não produto? acreditava no produto. Eu vi aquilo, tem que vender seguro de vida, porque banco, né, Existia um tem meta, meta, existia um tem, meta. todo banco trabalha com meta, Hum. né? Então, tem meta de cartão de crédito, tem meta de seguro de vida, meta de seguro de carro, meta de previdência, de capitalização, né? Super. Todo mundo tem metas na vida, né? E A nossa meta aqui no podcast é chegar a 500 seguidores, tá? Então você que está nos assistindo aí, ajuda a gente a cumprir a nossa meta aí no YouTube, e essa 500 meta é fácil de seguidores. cumprir. Exato, É vamos lá, se todo tranquilo, mundo ajudar a gente tem aí. contrapartida positiva que é acompanhar o podcast, vale a pena. Exatamente. Mas é interessante isso que você está falando, Alessandra, porque a nossa vida profissional ela faz isso com a gente, né? A gente vai aprendendo. Você disse que iniciou a vida não acreditando no produto e hoje você defende o Eu produto, sou sabe da defensora. importância E dele. hoje, no escritório que eu trabalho, eu sou a assessora que mais faz seguro de vida. Olha só. E não tenho meta, tá? Hoje, minha meta hoje é pagar meus boletos, né? Eu Mas também tô nessa meta, mas tá difícil essa meta. tá difícil de cumprir, Tá né? difícil de Bem mais difícil que vender seguro de vida. Exato. É. Mas assim como o outro, só acaba no fim da vida também, né? O boleto, Pode né? ficar boleto. É verdade. Não, eu Eu quero vi pro seu continuar pagando boletim, por né? muito tempo ainda. Esse é o objetivo. Sim. Mas mudou. Por quê? Porque eu passei a conhecer melhor, né? A gente tem no escritório uma pessoa que é especialista no assunto, então a gente coloca não como um produto para o cliente, eu não estou para vender um produto. É algo que compõe ali o planejamento financeiro, faz parte do planejamento financeiro de qualquer investidor. Então é importante, né? Então a gente tem essa especialista e aí eu comecei a ver com outros olhos. Eu comecei a enxergar o que de fato é. E assim, existem vários tipos de produtos no mercado, né? Hoje eu trabalho, né? A gente trabalha no escritório com um produto que é voltado para investidor, voltado para planejamento sucessório. Hoje você tem você trabalha em um escritório de investimentos, é esse o nome? Um Isso. escritório de Isso, investimentos? de assessoria e investimentos. Tá, qual que é o teu público, como é que você atende, como é que é o teu trabalho, o teu dia a dia? Como é a vida de um assessor de investimentos? Então hoje, assim, diferente da minha época de bancária, né? Hoje eu trabalho só com investimentos. Então eu lido só com investimentos. Então eu atendo o público alta renda e private, que é um público investidor mesmo, né? Então assim, como é um trabalho focado, então meu dia a dia. Então primeiro entender o que está acontecendo naquele dia, quais são as informações, quais são as notícias, o que está acontecendo, porque tudo isso impacta, né, de alguma forma no Então é mercado. importante você sempre estar ligado no mercado. Sim. O mercado é muito especulativo, né, Alessandra? O mercado, eu falo assim, o mercado ele vive de expectativa, né? Não é nem o fato em si,
né? O que afeta o mercado são as expectativas. Então, uma expectativa de queda de juros impacta o mercado. Os juros não precisa nem cair. Olha só. É a expectativa que impacta. Então, a gente estar informado é importante, é fundamental para a gente saber que caminho a seguir. E como que, uma curiosidade, como é que vocês se informam? Através de portais de notícias? Vocês assinam revistas especializadas? Como é que é o teu dia a dia de busca de informação? Olha, é muita informação. Tem hora que até excesso de. Opa, tô batendo a mão aqui. Excesso de informação e a gente tem que selecionar aquilo que a gente vai acompanhar, porque senão a gente se perde, né? Então, tem os canais de notícia via Telegram, WhatsApp, no próprio escritório. A gente tem um pessoal que faz essa divulgação. A própria XP, que é nossa parceira, né, a corretora parceira, ela divulga, tem muita Eles informação. têm muitos Tem, boletins, tem. né? O acesso à informação hoje está muito simples, né? A gente tem acesso à informação no celular, na palma da mão, o tempo Sim. inteiro. Então, eu acho que a grande dificuldade hoje é até selecionar as fontes, né? Não é a falta de informação, é o excesso. E lá atrás no banco você trabalhava, também chegou a trabalhar logo no começo, ali nos primeiros anos com investimento ou é só agora no escritório? No meu terceiro ano de banco, mais ou menos, foi quando eu fui nomeada gerente da carteira alta renda. Ali eu comecei a ter mais contato com investimento. Isso, você falou que entrou em 2003? Entrei em no banco, 2003, então 2006, mais né? ou menos. E aí logo em seguida veio a crise do subprime. Isso, Estados Unidos, 2008. né? Isso. E como que foi lidar com esse acontecimento aí? O que impactou nos bancos aqui do Brasil? O que você viu que afetou o público? A incerteza, né? A incerteza é algo que impacta no mercado, né? Então, mais uma vez, às vezes não é nem o fato em si. Essa crise do subprime, ela chegou aqui no Brasil de uma forma mais branda do que aconteceu lá fora. Mas a incerteza, ela causa medo no investidor, né? E o investidor, quando ele fica com medo, ele tende a pausar ali certos investimentos, foge de investimentos de risco. No banco, na época, eu não senti tanto, tá? Porque ali, como o Guilherme comentou no início, no banco a gente não lida só, pelo menos na minha carteira ali, não era só investimentos. Investimentos eram um braço, né? Mas a gente trata ali, lida com uma série de outros produtos. Então, a gente lida mais com os investimentos básicos, assim, que não sofreram com isso. Então, O que se chama de básico? Ação? Tesouro? pouquíssima ação quase não tinha. É mesmo? Era CDB, era LCA, poupança, que ainda tinha e ainda tem muita gente usando poupança como investimento. Tesouro direto não, porque o tesouro direto as pessoas precisavam entrar sozinha ali para aplicar. Previdência, a gente usava muito previdência como investimento de longo prazo. A gente não assumia tanto risco ali, porque eram muitos clientes e não, né, eu atendi uma carteira de mais de 400 clientes lá no banco. Então não tinha braço para ajudar a fazer essa gestão que uma carteira mais volátil exige, né? Ô, Alessandra, e uma crise lá fora? Como que você falou que essa crise ela afeta o comportamento do investidor aqui de dentro? Como que isso chega no consumidor final ali? Como que isso afeta o dia a dia, as finanças, a poupança do brasileiro médio? Como que isso impacta? Impacta de forma geral, tá? Quando a gente fala de mercado financeiro, a gente tende, né, a pensar em investidor. Mas todo mundo usa o mercado financeiro de alguma forma, né? O mercado financeiro faz parte da vida de todo mundo. Então, por exemplo, quando a gente tem uma guerra lá num país lá que é exportador de petróleo, e aí aumenta o preço do petróleo. Impacta diretamente o bolso de todo mundo. Até de quem não tem carro, de quem não usa combustível, porque Tudo né, tá indexado tudo no depende de petróleo. transporte, né? Impacta. Quando a nossa moeda se desvaloriza frente ao dólar, né? O real se desvaloriza frente ao dólar por conta de alguma situação que aconteceu lá fora. Isso também impacta, porque tem as commodities, o Brasil importa algumas coisas, exporta outras coisas. Então, impacta não só na vida do investidor, impacta na vida de todo mundo. O Alessandro, então a respeito da influência do mercado externo aí no orçamento doméstico,
eu acho que a gente pode voltar um pouquinho e começar a falar da importância da pessoa física também, se organizar financeiramente, né. Pela tua percepção aí com esses anos tratando com pessoas físicas, você tratava com pessoa física e jurídica? Sempre pessoa física. Pessoa Só trabalhei com física, pessoa física. legal. Essa tua experiência com pessoa física, a maior parte da população é organizada financeiramente, não é organizada financeiramente? Como é que você sentia isso? E infelizmente não é organizada financeiramente. Educação financeira é uma deficiência no Brasil, assim, de forma geral. E eu lidava, assim, com um público alta renda, né? Mas mesmo alta renda, às vezes, não Mesmo tinha alta renda. organização. Exatamente. Quando a gente fala de organização financeira, planejamento financeiro, tem muito mais a ver com como se lida com o dinheiro do que quanto se ganha. Olha só. Tem muito mais a ver com Quer isso. dizer, se o cara ganhar R$ 5.000 e for desorganizado, vai faltar dinheiro. Se ele ganhar R$ 100.000 e for desorganizado, vai Vai faltar faltar dinheiro. dinheiro, vai. Eu vi muito disso, tá? Nesses anos todos aí. Vi muitas vezes, assim, pessoas com boas rendas, né? Com renda alta, que gastava tudo que ganhava e mais um pouco. Então é desorganização, né? É falta de conhecimento mesmo. E qual que é o primeiro passo para quem está nos assistindo? Por onde ele começa a sua organização? O que ele tem que começar a fazer? Primeiro ponto, tá? É entender o quanto se ganha e o quanto se gasta. Principalmente o quanto se gasta, né? Porque geralmente quanto a gente ganha a gente sabe, Sim. né? Mas considerar tudo ali, né? Às vezes a pessoa, além do trabalho ali, ela faz um bico, recebe um aluguel, enfim. Considerar todas as receitas e aí planilhar todas as despesas. Então, Jogar isso num caderninho mesmo, pode ser um anotar. caderninho, não precisa ser nada rebuscado, não. Uma planilhinha simples de Excel, numa cadernetinha, Ok. de uma forma que ela bata o olho ali e enxergue tudo que ela está gastando. Porque muitas vezes as pessoas gastam e não sabem com o que gasta. Pela sensação, né? Exatamente, elas acabam gastando por impulso, por diversos motivos e não vê. Depois não se lembra com o que gastou. Eu não estou falando de gastos grandes, não, tá? De coisas pequenas mesmo. Porque, né, a junção, a soma de coisas pequenas pode dar muito, Aquela né? coisa de vai passando no crédito, vai passando no E crédito. vai indo, exatamente. E vai gastando assim, sem pensar. Então, primeira coisa, coloca isso no papel ali, numa planilha, né? De uma forma que enxergue ali, bata o olho e enxergue tudo que se gasta. As despesas fixas, as despesas eventuais, tudo. Nesse primeiro momento, geralmente quem faz isso se assusta. Assusta. Se assusta, porque nesse primeiro momento ela já bate o olho ali e já vê um monte de coisa que poderia ter sido evitada. E desculpa te cortar, mas eu acho que às vezes o que mais atrapalha o orçamento doméstico é a besteirinha, A né? besteirinha. O eu mereço. Ex- O eu mereço. Eu né? mereço. Eu mereço. Ai, meu dia foi tão difícil, eu mereço jantar fora. Houveram trocas de olhares aqui no estúdio, viu? Entre casais aqui no estúdio. No meu caso aqui, quem gasta mais sou eu. A minha esposa ainda é eu que gasto mais. Ainda bem que geralmente é assim num casal, né? Tem sempre aquele Que que gasta, outro que segura. tem né? um que vai e o outro que segura. Ainda bem que é assim. Então, nesse momento, a gente já bate o olho e já se assusta. E essas coisas, assim, de se recompensar. Ou porque o dia foi difícil, ou porque o dia foi muito bom, então eu mereço, Sim. né? E com essas pequenas coisas, porque o gasto grande, né? Aquele gasto maior, geralmente a gente não consegue fazer de uma vez, a gente tem que, de alguma forma, ali se programar. Então, o primeiro ponto é esse. Nesse momento, já dá para eliminar muita coisa. E quando eu falo eliminar, não estou falando, né, para a vida ficar chata, não é isso. Né? Porque tem muitos gastos que não tem necessidade, não são necessários e também não trazem prazer algum, não trazem, né, alegria alguma na vida. A gente simplesmente gasta e gastou, né? Então, esse acho que é o primeiro passo. Outro ponto importante. Então, assim, nesse primeiro momento, só para finalizar esse primeiro passo, qual que é o objetivo, né? É fazer o orçamento
fazer sobrar dinheiro, fazer a receita ficar maior do que as despesas. Esse é o objetivo inicial, né? Inicial e acho que o Pra principal, sempre. né? O mais importante, né? Exatamente. Novas Isso fontes pra- de renda, aumentar, né? Falou Sim, do sobrar, que pode ser também conquistado através de uma nova renda. exatamente. Também Adicionado. é um ponto que pode se fazer para Ou seja, eu posso economizar, eu posso aumentar as minhas entradas, aí buscar outras tem fontes que de buscar renda, eu posso alternativas. gastar menos. Aí cada um não tem receita de bolo, né? Cada um faz aquilo que se encaixa melhor ali para a sua vida. Feito isso, outra coisa que é bastante importante, que ajuda muito, é ter objetivos, né? Todo mundo tem objetivos na vida. Sim. Então, ter objetivos claros, bem definidos. Então, o que que eu quero? O que que é importante para mim no curto prazo? O que que é importante para mim no médio prazo? O que que é importante para mim no longo prazo? E aí, quando a gente fala de longo prazo, independente de idade, é importante pensar em aposentadoria já, tá? Quanto Olha só, antes, isso é importante, né? é muito importante. Como é que você tem visto a questão da Previdência? Dá para confiar na Previdência, pela tua Previdência experiência? oficial? É, Não, eu não confio. Eu particularmente não conto com ela. olha só. Não conto. Eu Não tenho um grande problema, então, porque eu tô acreditando muito na Você Previdência. fala Lê do previdência engano, né? pública? Em Previdência Social como um Previdência todo, social. né? Aham. O brasileiro, né, eu não sei se já chegou nesse momento, mas se não chegou, tá para chegar, né? De ter mais pessoas aposentadas, mais pessoas recebendo do que contribuindo. A conta não vai fechar, né? Sim. Já não tá fechando. Sim. Então, eu que possivelmente, né, acho que eu vou chegar na aposentadoria antes de vocês, eu já não acredito, não conto muito com ela, não. Deixo ela assim, se tiver, é um extra. Mas legal, Alessandro, o que que nós podemos fazer, nós jovens, o que que nós podemos fazer para começar já a garantir a aposentadoria? Qual que é o caminho? Tesouro direto, Partindo para os investimentos já. como investimento mesmo? Tá, então, assim, eu acho que o primeiro passo é essa parte de se organizar financeiramente, né? Então, Perfeito. se organiza, tentar fazer sobrar dinheiro. Eu sei que não é fácil, a vida tá cara, a gente sabe que muitas vezes, né, o aumento dos preços, né, são maiores do que o aumento do que a gente ganha, Sim. né? Então, é difícil acompanhar. Mas fazer de tudo para sobrar e ter disciplina. Disciplina é outro grande aliado da vida financeira, né? Então, ter disciplina, ter regularidade e começar o quanto antes. Tem diferença aí, né, entre poupar e investir. Então, primeiro a gente poupa, ou seja, o que que é poupar? É fazer sobrar dinheiro para depois investir. O que que é investir? Investir é fazer o dinheiro render, fazer ele crescer, né? E aí, nesse momento, tem uma série de opções, né? Hoje os investimentos, eles estão muito democráticos, mudou bastante, assim, dos últimos anos para cá. Então, todo mundo, né, qualquer investidor, independente do tamanho, tem acesso a praticamente todos os tipos de investimentos. Então, para quem vai começar, né, primeira coisa, busca o conhecimento, porque ele é importante, ele faz diferença para escolher aquilo que é mais adequado para o seu objetivo. A depender do objetivo de cada um, tem um tipo de investimento que é mais adequado. Mas dentro do Tesouro Direto, né, quando a gente fala de Tesouro Direto, a gente está falando ali dos investimentos, dos papéis livres de risco. De tudo que tem no mercado, é onde a gente tem menor risco. Quando eu falo de risco, aqui é risco emissor, tá? Risco, o Tesouro Direto são títulos emitidos pelo governo, títulos da dívida do governo. Então, é onde a gente tem o menor risco. O governo, para chegar no ponto dele dar um calote em alguém, o resto já foi antes, né? Já foi primeiro. Então, é um bom caminho para se começar. E aí, dentro do Tesouro, tem alguns tipos de investimentos que, dependendo dos objetivos, se encaixa melhor. Então, por exemplo, pensando num investimento, não é receita de bolo, tá? E nem recomendação de investimento, tá? Mas pensando no longo prazo, a gente tem o Tesouro IPCA. O que é o Tesouro IPCA? É um título do governo, é um investimento que remunera a inflação, né, que é o IPCA, mais uma taxa pré. Então, ele vai te remunerar a variação da inflação mais 5%, mais 6%, mais 7%, a depender do mercado. Só para a gente organizar conceitos, inflação a gente está falando aqui daquele
aquele saco de arroz que no começo do ano custava R$ 20 e agora está custando 25. Exatamente. Esse aumento é O a aumento dos inflação. preços é a inflação, Perfeito. tá? O aumento dos preços é a inflação. Então, o que o Tesouro IPCA faz? IPCA é um índice é um dos índices que mede a inflação, tá? Então, o IPCA ele é composto ali, é uma cesta de produtos, né, do consumo aí dos brasileiros, e aí tem toda uma metodologia de pesquisa. Então, ele faz esse cálculo, Chega né? num índice. E chega num índice, exatamente. Então, o Tesouro IPCA, o Brasil é um país que tem tradição em inflação. A gente sabe que inflação, historicamente, tradicionalmente, é um problema no Brasil, né? Então, o Tesouro IPCA, ele vai remunerar a variação da inflação, ou seja, ele vai corrigir o seu dinheiro, ele vai fazer com que você não perca o seu poder de compra e vai te remunerar mais alguma coisa. Você vai ter um ganhozinho real ali naquele Exatamente, processo. você tem ganho real. Tudo que a gente ganha acima da inflação é ganho real, que significa aumento no poder de compra. Entendi. Então, esse tipo de investimento ele é adequado para o longo prazo, tá? Para investimentos mais longos. Então, por exemplo, para compor uma carteira pensando em aposentadoria, em complemento de aposentadoria, entra muito bem. Tesouro IPCA ele entra muito bem. Ah, mas e a minha reserva de emergência? Isso é importante, né? Muito. Reserva de emergência. É assim, quando a gente, né, o segundo passo, né, quando a gente finaliza ali o orçamento, ajustou o orçamento mensal ali, conseguiu eliminar ou reduzir algumas despesas, sobrou dinheiro, por onde a gente começa? Pela reserva de emergência, sempre pela reserva de emergência. Por quê? Porque imprevistos acontecem. Então, a reserva de emergência é um valor que eu vou guardar, geralmente em uma Um investimento com de alta liquidez, né? isso. Então, Com liquidez a gente quer dizer que fica disponível para usar a qualquer momento, né? poupança. Olha, poupança tá ultrapassada, poupança É. não, eu não. Então, onde que eu guardo o meu dinheiro para reserva de emergência? Debaixo do colchão? Acredito que não. Também não, porque você vai perder para a inflação, né? Isso. Não. Essa reserva, onde que eu tenho que guardar ela? Então, essa reserva, que é muito importante, inclusive ela evita, né? É uma das situações que evita o endividamento. Né? Olha Porque só. se surge um imprevisto, quebra o seu carro, ou alguém da sua família tem um problema de saúde, enfim, surge alguma coisa ali, você precisa gastar um dinheiro que não está nos planos, se você não tem uma reserva de emergência, você pode se endividar, pode entrar no endividamento. E é muito comum isso, né, É muito Alessandra? comum, é muito comum. Porque... Às vezes tem que tomar crédito com juros altos, enfim. E é o que você falou, coisas acontecem. Acontece o Né? tempo Então, inteiro. às vezes, a gente tem um imprevisto durante o ano aí, que se não for a reserva de emergência, você acaba entrando num crédito do banco. Num cheque especial, enfim. Então, a reserva de emergência começa por ali. Primeiro, a gente começou falando da aposentadoria, mas monta primeiro... Tem um passo antes. Isso, a reserva de emergência. E onde guardar esse dinheiro, né? Aí a gente precisa de investimentos que deem liquidez, né? Que façam com que aquele dinheiro fique disponível. Então, a gente não pode ter volatilidade, não pode ser um investimento que vai oscilar, uma ação, por exemplo, né? Porque pode ser que eu perca minha reserva de emergência Sim, de toda. repente você montou uma carteira de ações ali, precisa do dinheiro no momento em que as ações despencaram, você vai Entendi. perder dinheiro, então não. Mesmo que sejam ações líquidas, né? Que você consiga se desfazer delas rapidamente. Dentro do Tesouro, né, tem o Tesouro Selic, que cumpre muito bem essa função. Então, é um tipo de investimento que ele vai te remunerar pela variação da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, é o custo do dinheiro, né, no Brasil. Então, o Tesouro Selic funciona bem. E ele tem alta liquidez? Tem alta liquidez. Olha, Tem não vários sabia. vencimentos e aí, né, com vencimentos mais curtos, se você precisa resgatar antes daquele vencimento, o deságio é muito pequenininho. O deságio é o que você deixa para trás de rentabilidade quando você resgata antes do vencimento. Não necessariamente de rentabilidade, mas é o quanto você deixa para trás de um investimento quando você resgata antes do prazo contratado. Entendi. Tesouro Selic, isso é muito pequeno. Entendi. Tesouro Selic. Tesouro Selic, que é a LFT, né? Chamada LFT, hoje é o Tesouro Selic. Dentro do site, o site do Tesouro Direto é muito bom, tá? Recomendo que as pessoas acessem e ele é bem educativo, tem simuladores bem bacanas ali que ajudam bastante. CDB indexado ao CDI
CDI é um índice que acompanha a taxa Eu sempre tive Selic. dúvida disso aí, Alessandra. O que que é um CDB? O que que é um CDI? Qual que é a diferença Essa sopa de deles? letrinhas Essa toda. sopa de letrinhas aí, explica para nós. Bom, vou começar pelo CDI, tá? CDI não é um investimento, CDI é um índice. Ah, tá. É CDI é um índice. percentual. Isso. É um índice que acompanha a taxa Selic. Então, ele costuma ficar um pouquinho abaixo da Selic, que é a taxa básica de juros. Mas ele acompanha. A Selic sobe, a Selic cai, ele cai. Uns pontinhos abaixo, mas ele acompanha os movimentos da taxa de juros, tá? E ele se encaixa muito bem em investimentos com liquidez. Entendi. Ele se encaixa muito bem para essas situações. O CDB é um tipo de investimento, é um certificado de CDB depósito sim é um bancário. investimento. Isso, Tá. é um investimento de emissão bancária, tá? Lembra que eu falei que os títulos públicos são de emissão do governo? Sim. O CDB, a LCA e a LCI são títulos de dívida dos bancos. Entendi. Comparativamente o que o Muda o federal emissor. pega dinheiro, o banco pega dinheiro pelo CDB. Exatamente. O governo, ele capta recurso de quem tem dinheiro sobrando via títulos públicos, né, que estão ali no Tesouro Direto. Uhum. E os bancos, eles captam recursos de quem tem dinheiro sobrando, dos investidores, via emissões bancárias, CDB, LCA, LCI, hoje tem LCD também, que são, né, investimentos em renda fixa. E aí o CDB, os CDBs indexados ao CDI, com liquidez diária, porque tem uns que são para prazos mais longos, eles também funcionam muito bem como reserva de liquidez. Os fundos, tem alguns fundos de investimentos, fundos de renda fixa, referenciado ao CDI, que também vão acompanhar a taxa Selic, que também ajudam. Só que aí nos fundos, um ponto, né, de atenção são os custos, né? Então, Taxas cuidado com administrativas. taxa de administração, porque um fundo DI é um fundo que não requer uma gestão ali por parte do gestor do fundo muito sofisticada. O que ele vai só ele vai investir e comprar? deixar. Ele vai comprar LFT, que é o Tesouro Selic. Então, né, se ele te cobra, hoje em dia tem fundos até com taxa de administração zero. Então, nesse caso, pode valer a pena. Ou seja, analisar onde é que eu estou colocando meu dinheiro. Então, assim, Exatamente. quero colocar em um fundo, analisa o fundo, leia sobre ele, Sim. veja os percentuais. Exatamente. E, né, como eu falei, hoje a gente tem muito acesso à informação. Óbvio, né, que o excesso de informação, ali no meio a gente tem informação de todo tipo, né, as boas e as ruins. Mas, assim, buscar boas fontes de informação, mais uma vez, o conhecimento é o que vai diferenciar você ter sucesso ou não ter sucesso naquilo que você precisa ali, naquilo que você quer. Uhum. E ter essas informações é crucial. Você falou sobre a poupança, né? A poupança, ela ainda existe, né? Mas, assim, não é a melhor forma de se investir. Por quê? Porque ela perde muito para a inflação. A remuneração da poupança, ela depende de como está a taxa de juros. Então, hoje, a gente está com a taxa Selic, que é a taxa básica, em um dos maiores patamares aí dos últimos anos. Ela está em 15%. Sempre que ela está acima de 8,5%, a poupança ela vai remunerar 6% ao ano, mais a variação da TR, que quando não dá zero, é bem próximo de zero. Então, ela Quer vai dizer, perto da inflação. se eu investir o meu dinheiro na poupança, no final do ano eu vou ter menos dinheiro do que no começo do ano quando eu investi. Não. Mas comparativamente à taxa de juros, Se a gente considerar a inflação, sim. aí eu teria, em tese, menos dinheiro do que quando eu iniciei. Exatamente, porque a poupança ela perde para a inflação. Isso é importante, porque às vezes a pessoa desapercebida, ela vai olhar e falar, não, Guilherme, mas eu investi 10 e agora eu tô com 10.500. Tudo bem, só que o que você comprava com 10, Só que se você agora corrigir, você não compra com 10.500. exatamente. E sabe o que é interessante? A gente está falando da poupança que não compensa muito. A poupança ela rende mais que o FGTS. Sim, Sim. 3% ao ano o FGTS, O FGTS é pior do que a poupança. Só um adendo. Nós não aqui, temos como não tem o que não fazer. investir, né? Tem algumas formas ali, né? Mas Quem no vai- conceito Quem geral, vai comprar um imóvel, pode aproveitar ali a oportunidade para usar. para utilizar. Ô, Alessandra, e aí falando um pouquinho na questão geracional, questão de hábitos geracionais. Os mais antigos, eles gostavam,
me corrija se eu estiver errado, né? Mas eles gostavam de investimento imobiliário. Era um pouco mais comum entre as pessoas mais velhas, né? Aí nos anos 80, inflação, caderneta de poupança, tudo. Hoje em dia, os mais jovens, com mais acesso às informações, através da internet, até bastante canais, né? Já teve uma época que estourou bastante canais de investimento e tudo mais. Qual que é a diferença que você observa das pessoas mais velhas, os hábitos de poupar o dinheiro, de investir? Os mais novos, eles estão mais ligados na questão de investimento? Como que você vê esse cenário? Estão. O mercado, ele tá bem mais democrático, né? Eu não vou saber números exatos, mas na Bolsa de Valores, por exemplo, se aumentou absurdamente o número de pessoas que investem em bolsa, que investem em ações. É, e a democratização aí do mercado financeiro, né, fazendo... O que eu quero dizer com isso? Os investidores, independente de tamanho, tá? Aquela pessoa que começa ali com R$100, com R$1.000 a investir, ela muitas vezes tem acesso a produtos iguais ou bem semelhantes ao que o grande investidor tem. Isso é interessante, hein, Alessandra? Não sabia disso. Sim, hoje, com essas plataformas, né, com as plataformas abertas de investimento que começaram eu acho que de 2017 para cá, mais ou menos 2015 para cá, que elas começaram a ganhar mais força, né? Falando, por exemplo, das plataformas da XP. XP, BTG, né? Como que elas funcionam? Porque antes, que a gente... Vou comparar o que a gente tinha antes com o que a gente tem hoje. Antes, que a gente tinha? Os produtos bancários. Então, vou usar o Banco do Brasil como exemplo, porque onde eu vivia ali é o que eu conheço melhor. Então, a pessoa ia lá no Banco do Brasil para investir um dinheiro. O que ela tinha ali disponível? Os produtos do Banco do Brasil. Hoje, essas plataformas, tá? A XP, o BTG, elas funcionam como um marketplace. Então, ali dentro, a gente tem produtos de vários bancos, Olha só, de vários gestores, gestores do Brasil e de fora. Então, a gente tem acesso São os fundos? fundos, LCA, LCI, CDB. Por exemplo, no Banco do Brasil, o CDB é emitido pelo Banco do Brasil, tá? A gente vai na XP, tem CDB de diversos bancos, né? Posso escolher o banco que eu Você quero pode comprar. escolher o banco, né? Então, isso não era acessível para a maior parte das pessoas, era acessível para um pequeno grupo ali, né? Hoje não. Hoje uma pessoa, um jovem ali de 18 anos que começou a trabalhar agora, ganha um salário mínimo, ou às vezes menos que isso, vai lá, pega o celular, abre uma conta ali na XP, no BTG, tem acesso a todos esses investimentos. Aí, repito, tá? Vou ser repetitiva. Aí o conhecimento, a informação é que vai fazer a diferença. Né? A gente ter quantidade, tem que tomar cuidado também, porque tem que escolher o investimento adequado ali para o Tem uns perfil. jabuti ali no meio que você tem que tomar cuidado. E às vezes, assim, o que é bom para você não é bom para mim. Sim. Né? Depende do perfil de investidor de cada um. Tem gente que tem mais tolerância à volatilidade, mais apetite a risco, outros não. Às vezes o meu objetivo é um, o seu é outro. Então tem que escolher os investimentos adequados a isso. Então hoje, essa geração, ela está muito mais antenada a isso. Falta ainda educação financeira lá no início, tá? O antes de investir, na parte do poupar ali da organização. Acho que é a formação da pessoa, né? Formação. As pessoas, elas deveriam aprender a lidar com o dinheiro antes de ganhar dinheiro. Elas deveriam começar lá atrás, né? E não é assim. A gente sabe que hoje poucas famílias, né, elas falam com os filhos sobre dinheiro, ensinam, né? Os pais, eles têm a preocupação de formar. Eu quero que meu filho estude para que ele vai ser um médico, vai ganhar dinheiro, vai ser um engenheiro, enfim. Mas será que ele vai saber a lidar com o E dinheiro? nisso aí a gente entra na questão dos jogos de azar. Né? Que a gente tá falando aí do jovem, não sabia, né, ter o celular ali. É algo que afeta principalmente os jovens, Mas que né? tá, né, cassino online, essas coisas. Olha, Eu vou ficar rico jogando no cassino online, jogando no Tigrinho? Agora é a hora de perder o canal, hein? Vamos lá, vamos falar disso aí. Agora, hein? Tem nenhum patrocinador, não, né? Não temos. Só a água A, que inclusive passa uma outra Tex Lemon pra mim, Hélio, porque eu adorei essa água De aqui. novo, que tá mais Aqui longe tá de mais mim, longe de né? você aí, ó. Eu vou trazer a Tex Lemon mais próxima da próxima vez. Ué, gostosa pelo visto, hein? Ó. Rapaz. Gostou. Gostosa mesmo. Depois eu vou querer uma também, hein?
A gente estava falando sobre os jogos de azar, né? Hoje, os jogos em bets, né? Que são aquelas apostas esportivas, né? É o terceiro maior vício do brasileiro. Meu Deus. É o terceiro maior vício do brasileiro. Perde só pro álcool e pro cigarro. Então, é um problema de saúde pública, né? Um problema... que o setor público ele não está pronto, ele não sabe lidar com isso, não está preparado para lidar com isso. E tanto que tem uma estatística de quantos bilhões o pessoal utiliza de Bolsa Família Meu pra Deus. utilizar em apostas. né? Verdade. Exatamente, eu acho que está na casa dos 20 bilhões que são os beneficiários do Bolsa Família estão colocando. Mas eu não lembro se é exato, eu vou Sim, mas confirmar são aqui. números, né? Mas assim, é uma deveria porcentagem ser muito real, grande que está simplesmente indo embora, né? Através de um programa de assistência tem essa social. A gente vê o tamanho do Exato. crescimento desses bets, né? Acho que de 5 anos para Mas é bom pontuar também, assim, uma diferença entre o cassino online e as bets, né? Que são, assim, são problemas, mas assim, tem uma programação para você perder, o outro é uma questão de vício. E os jogos Exato. Mas é que de uma maneira geral, na questão de vício, eles fazem parte, lida né? com o acaso ali, né? Com uma possibilidade. Uma possibilidade e o outro é sorte, é jogo de azar. Mas né? então, Alessandra, pelo que você está dizendo para nós, é uma questão mesmo de desintoxicação, Sim. de como se fosse droga mesmo. É uma droga, é uma droga. E assim, isso desestrutura famílias, rouba assim, a atenção, né? As pessoas elas deixam de se dedicar ao trabalho, deixam de se dedicar aos estudos. Vem problemas psicológicos, sabe? Problemas sérios, a depressão, ansiedade. As pessoas começam a perder patrimônio. E é sério, isso é. Sim, não, tem casos até de pessoas famosas que elas procuraram se internar para tratar desse vício, né? Exatamente. E até a programação desses cassinos online, esses aplicativos, né? Eles têm toda uma programação visual para chamar atenção, para você ficar preso, um sistema de recompensa, Olha com barulho, brilho. E algo que é muito fácil, né? Muito acessível, em qualquer lugar ali que a pessoa estiver. Eu já vi na fila do pronto-socorro, gente com celular ali fazendo. O meu marido, ele trabalha no Banco do Brasil, né? E ele comentou que, assim, mais de uma vez, que tem muita gente lá que tá com esse problema e o extrato da pessoa, assim, é tudo assim, R$10, R$5, R$10, aquele... Quando você soma... Páginas, exatamente. Que é um pouquinho do que a gente falou lá no início da organização financeira, né? do pouquinho eu mereço, isso aqui não é problema. Soma tudo no final do mês numa planilhinha e vê o quanto que você gastou com isso. E muita gente, né, você me perguntou se você vai ficar rico, né, com isso. Sim. Muita gente acredita que vai. E a resposta é simples, é objetiva, é reta. Não vai. Ninguém fica rico com isso, a não ser, né, os donos, quem ganha com a divulgação, mas quem joga não, só vai ficar mais pobre. Ganha um ou outro, mas perde muito mais do que ganha. Isso é um problema sério, assim, que leva as pessoas a um endividamento extremo, assim. Isso nos leva a fazer um vínculo, inclusive, com a questão do consumo consciente, né, Alessandra? Porque, claro, a gente tem as bets, nós temos os cassinos online, mas também nós temos aquela bolsa que eu vejo na propaganda, aquela brusinha da Shein, e que eu não preciso, mas que eu acabo comprando, né? Como lidar com isso, Alessandra? Então, diz que tem uma técnica, né? A técnica das 48 horas, né? Diz que tudo que a gente bateu o olho, né? Você sabe que é algo que não é... Porque tem diferença, né? Entre desejo e necessidade, né? Então, tudo aquilo que não é necessário, né? Você bate o olho com isso que você quer, para esperar 48 horas. Muitas vezes você deixa de comprar, porque você pensa melhor, você avalia melhor, você deixa de comprar porque é o impulso, ali, né? Exatamente. Muitas vezes tem um marketing ali que te envolve. Não, se não comprar hoje, amanhã vai ser outro preço, ou essa é a última peça. Então, ele, né, tem todo um marketing aí sedutor que te leva a não pensar, né? Que te induz a comprar ali por impulso. E o planejamento
né, quando lá atrás, quando né, falei sobre ter metas claras e objetivas, né? Então, o que que eu quero? Eu vou guardar. Sempre que a gente vai guardar um dinheiro, vai aplicar um dinheiro, a gente tem que se perguntar para que a gente está fazendo isso. Então, por que que eu vou guardar dinheiro? Bom, eu vou guardar dinheiro porque eu quero. Primeiro, porque eu sou autônoma, eu preciso de uma reserva de emergência. Hoje eu ganho um tanto, mês que vem eu ganho outro, e se eu ficar doente, pode ser que eu não receba nada, então tenho que estar preparada para isso. Daqui uns anos eu quero trocar meu carro, daqui tanto tempo eu quero fazer uma viagem, eu quero programar minha aposentadoria, então eu invisto para isso. Então essas são as minhas metas, né? Que tem a ver com qualidade de vida. Quando a gente fala em... Não é só guardar dinheiro. Não. né? Para que guardar? Tem que ter um objetivo, não é guardar simplesmente para ter o dinheiro. O dinheiro, ele tem que... Não é a gente que serve o dinheiro, é o dinheiro que serve a gente, Exato. né? Tem que ser Isso é dessa forma. importante. E então a gente ter essa organização é importante, é fundamental. E eu esqueci sua pergunta. Não, a gente estava falando aí um pouquinho sobre o consumo consciente, né, da Sim. importância da gente fazer esse controle, porque às vezes muito do que a gente compra não é necessário, né? Exatamente. E quando a gente tem esses objetivos definidos, né, agora eu me lembrei, a gente pensa melhor para gastar. Então, eu tenho um orçamento, eu sei exatamente quanto eu ganho, eu sei exatamente quanto eu gasto, eu sei onde eu quero chegar. Então, essa promoção, esse tênis aqui que entrou na promoção, ou esse celular, será que é o momento? Isso realmente vai me fazer feliz? Às vezes não vai, às vezes nem vai, né? É uma emoção ali, uma alegria momentânea que não traz felicidade. Porque alegria é uma coisa, felicidade é outra. Quanta coisa que a gente compra, usa uma vez, né? Ah, e quer ver uma prova desse método das 48 horas? As mulheres com os carrinhos da Shein. Aqueles carrinhos com 1.000, 2.000 itens, você vê? Vai colocando lá e não compra as 48 horas. Joga no carrinho e esquece. Mas sabe que agora eles É o estão... novo Toda mulher tem, não tem? Mas tem... Carrinho desse. né? Tem, não, eu sou dessas também. Claro. Só que O meu tem... carrinho é na Pichau. Sabe a Pichau? Pichau? É, de Putz. venda de computador. Ah, é. Uhum. Mas tem empresas hoje que você monta o carrinho e não fecha, eles vêm te chamar no WhatsApp, viu? Vem. Vem te chamar no WhatsApp, Olha oferece só. desconto extra. Então, as armadilhas Os olhinhos dela chegam a brilhar brilham. quando fala disso aí. Não é fácil não, viu? É Aqui, uma dá, luta um gole, constante. Um gole. Vamos pega mais duas Tex ali para nós e já vamos aproveitar aí e falar do nosso novo patrocinador aí, que é a Água A. Nós temos, na verdade, várias apresentações aí. Nós temos a Água A, que é a água natural, mineral, direto da fonte. Nós temos a Água G, que é água com gás, gaseificada, também de fonte natural. E nós temos aí essa versão que eu vou ser sincero para você, adorei, viu? É a Tex Lemon, é Vai água... deixar eu experimentar? Sim, já vamos servir aqui, serve uma para a Alessandra também. E você que está na sua casa aí, te desafio também a experimentar um pouquinho aí sobre a água A, a água Tex, a água G, porque são águas que eu tenho certeza que você vai estar investindo aí na tua saúde, tá? Isso é muito importante. Cuidar da saúde é muito importante, né? Às vezes a gente não tem um cuidado inicial aí, depois a gente acaba gastando muito mais com médico, gastando com nefrologista. Então, assim, pessoal, Emergência. Né? vamos aproveitar aí, beber boa água e uma água de qualidade. Nós temos que sempre prezar aí por uma água natural, mineral, direto da fonte, que é a proposta aí da Água A. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E é uma água muito saborosa, tá? Esse negócio de que água não tem sabor é mentira, viu, Hélio? Claro que tem. A água tem sabor, a Pro água bem e tem pro que mal. ter qualidade. E eu tenho certeza aí que você que não experimentou, experimente, porque a Água A é a água que mata a sua sede, tá bom? É bem levinho. Ô, Alessandra, a gente já precisa começar a caminhar para o final, mas eu acho que está sendo uma conversa muito interessante aqui. A gente gosta desses assuntos, né, Hélio? De Gosto. investimento. Bom, eu sou suspeita, né? Eu me empolgo. Mas assim, eu não vou. Aquele banco roxinho tem as carteiras, né? A caixinha, o termo é a caixinha. É uma nova modalidade de poupança. Você conhece esse tipo de produto? Porque em tese ela oferece alta liquidez com o CDB mais alguma coisa ali, né? É uma boa maneira de investir, porque eu vejo muita gente investindo nas caixinhas. Assim, eu não conheço o produto a fundo, né? Mas assim, só de você falar CDB já me tranquiliza, né? Isso é umas palavrinhas mágicas E do assim, sucesso. falando, né,
um gancho aí para a gente pegar, que é importante, né? Os CDBs, que são as emissões bancárias, né, a renda fixa de emissão bancária, a maior parte dos bancos tem uma cobertura, uma garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O que significa isso? Quando a gente aplica num CDB, a gente está investindo, tá emprestando nosso dinheiro para o banco. Certo. E O banco pode quebrar. o banco pode quebrar. Tá. Então, o FGC, ele garante o pagamento de até 250 mil por instituição financeira. Então, você tem ali 100 mil, 200 mil, até 250 mil investido numa instituição financeira, em CDB, em LCA ou LCI, o banco quebrou, o FGC vai te devolver aí esse dinheiro. Isso é um órgão federal? O que é isso? É uma associação de bancos? Eu acho que se encaixa melhor como uma associação. Ele funciona meio que como um seguro. Então, os É um bancos órgão pagam. regulador aí. Regulador não, é um Não é órgão regulador. de segurança aí do Isso. investidor. Os bancos que emitem esses papéis, eles pagam para o FGC como um seguro, Tá, né? entendi. E aí ele tem essa cobertura e essa garantia que torna, né, o produto menos arriscado. Então, o CDB ele funciona bem como reserva de liquidez. Agora, o que tem que ficar, eu não conheço o produto específico, tá? Mas o que vale a pena prestar atenção em todos os lugares, porque muitas vezes eles têm uma rentabilidade interessante, mas não é em D1, tá? Às vezes, para você chegar àquela... Liquidez, né? Não a liquidez, a rentabilidade mesmo. Ah. Por exemplo, o banco tal, ele tem a caixinha que... Vou chutar um número, tá? Que remunera CDI mais 1% ao mês. Tá. Só que para você chegar nessa rentabilidade de CDI mais 1% ao mês, você tem que ficar um ano. Se você ficar 2 meses com o dinheiro, ele vai te remunerar 80% do CDI. Entendi. Se você ficar em 6 meses, 90% do CDI. Então, ele Agora vai... eu tô entendendo por que eles dão a opção lá de Isso, trancar a isso. caixinha por um ano, que vai... Exatamente. Em tese, quanto mais longo o investimento, Mais maior é a remuneração. rentabilidade, exato. E tem aquela história de não poder tirar o dinheiro dentro de 30 dias, porque o imposto de renda, ele é O IOF. gradual, Esse é o IOF. o IOF. O imposto de renda também é gradual. Ele começa como 100% no primeiro dia e vai diminuindo ao longo dos 30? 98% no primeiro dia. Alguns investimentos têm CDB, tem IOF, fundos têm IOF. Agora eu não me lembro se é LCA ou LCI, que tem uma, tem outra não tem, tá? O IOF, quando tem o resgate antes de 30 dias, além do imposto de renda, para aqueles investimentos que incidem imposto, tem a cobrança desse outro imposto, que é o imposto sobre a operação financeira. Então, ele começa com 98%. Então, se você aplicar hoje e resgatar amanhã, você vai resgatar praticamente o que você aplicou. Porque vai ter tem o imposto de renda ainda. Então, Então isso vai Né? diminuir. Ele vai diminuindo. Então, em 30 dias, ele zera. isso aí vale para todos os investimentos. Para todos os investimentos que têm IOF. E aí, o imposto de renda tem investimentos que são isentos para a pessoa física. Então, quando a gente fala de emissão bancária, LCA e LCI são isentos de imposto de renda, são papéis isentos de imposto de renda para a pessoa física. Então, muitas vezes a gente vai ver um CDB remunerando 100% do CDI. A LCA remunera 90% do CDI. Então o CDB está melhor? Não. O CDB tem imposto de renda, a LCA não tem. E essas porcentagens, quando a gente fala 90% do CDI, aí às vezes tem 105, 101, às vezes passa do 100%, às vezes diminui. O que significa isso? Ele vai acompanhar esse investimento, ele vai pagar esse percentual do índice CDI. O CDI é o índice que acompanha a taxa Selic, que é a taxa básica. Então, se a Selic sobe, o CDI sobe junto. Então, vamos imaginar ali que o CDI está em 14%, o investimento paga 100% do CDI. Se o CDI está em 14%, você vai receber 14%. Se a Selic cai e o CDI cai também para 13,5%, ele vai te remunerar 13,5%. Então, ele vai acompanhar as variações do CDI. Então, quanto maior o percentual que ele te remunera do CDI, melhor. Mas aí ele acompanha quanto em relação à Selic? Sempre que a Selic se move, ele se move também. Ele se move também, no mesmo sentido da Selic. Mas aí a gente está falando de qual número de Selic e qual número de CDI? A mesma coisa? 14 um, 14 outro? Não.
eu não vou me lembrar quanto está o CDI hoje. A Selic está em 15, tá? O CDI, se eu não me engano, o acumulado dele está em 14 e alguma coisinha. Ele é sempre um pouquinho abaixo. Próximo, mas Próximo, não lá. mas ele acompanha exatamente, é a mesma curva, tá? Entendi. Mas assim, Alessandra, não estou entendendo nada, não gosto do setor financeiro, sou de outra área. Eu acho que o que a gente pode deixar para você aqui que está nos assistindo é: saiba o quanto você ganha, Sim. saiba o quanto você gasta e tenha uma reserva de emergência. Acho que esses são os principais pontos aqui da nossa conversa. E eu né? acrescento aí, tenha seus objetivos, suas metas de curto, médio e longo prazo claras. Claras e saiba o que você tem que fazer para alcançá-las. Então, saber o quanto ganha, saber o quanto gasta, constituir uma reserva de emergência e se planejar para saltos maiores, né? Quanto tem que ser a reserva de emergência? 1 salário, 2 salários, 10 salários? Eu acho que depende muito, né, de como, por exemplo, tá, um funcionário público, né, que sabe ter uma garantia de emprego, sabe exatamente quanto ganha. Ele não precisa de muito de reserva de emergência, porque se ele não pode trabalhar, ele vai sair de licença, ele vai continuar recebendo, né? Agora um profissional liberal, né, que não Esse é importante ter. exatamente, que né, a renda oscila e que se não trabalha não ganha, ou se não trabalha reduz bastante, ele precisa de um período né, que conta, que a gente costuma fazer. Entre 6 meses e 1 ano do seu custo fixo mensal. Então, uma pessoa que tem um custo mensal aí de vida de R$ 1.000, entre 6.000 e 12.000 de reserva de emergência. De modo que se eu ficar parada ali sem receber por 6 meses, Eu vou ter Exatamente. dinheiro para... Mas ter dinheiro parado na conta pro brasileiro é trauma, né? É uma. Aí você já ligou na próxima pergunta que eu ia fazer Ah, para mas- Alessandra. Eu vejo um dinheirinho lá na conta, aí eu falo assim, eu tô precisando trocar minha moto. Aí eu tenho R$ 1.000 na conta, a moto custa 11. Mas que dinheiro é um sobrando na conta, hein? Eu não sei se eu tenho... Eu vejo 5 lá, dá pra comprar, né? Paçoca de rolha. Aí o outro falando de trocar moto. Cara, Mas para esse Sim. brasileiro, que não é o meu caso, mas para esse brasileiro que tá querendo trocar, sei lá, a moto, pegar um crédito, um financiamento no banco. Talvez a gente fale isso para economistas ou para pessoa que trabalha no mercado, já arrepia os cabelos. Ou não. Ou é possível pegar financiamento? Como é que funciona isso? Assim, ó, o crédito, ele não é de todo ruim, não, tá? O crédito, ele pode ser bom e pode alavancar a vida das pessoas, Olha só. né? Alavancar no bom sentido, tá? Alavancar de ajudar as pessoas a A possuírem, né? ter as coisas, as empresas a crescerem. O Até crédito, porque, ele é vamos ser importante. sincero, se não fosse o financiamento, eu não teria meu apartamento hoje. não, sim, Né? sim. Então, E a gente está falando de pessoa física aqui, mas para as empresas, né? As empresas, elas dependem de crédito, o agro depende de crédito, então o crédito, ele é importante. A diferença aí, se ele vai ajudar ou atrapalhar, tá em primeiro, né? Você analisar se aquele é o momento para fazer aquilo, para tomar aquele crédito, se é o melhor momento, se você o que você vai comprar com aquele crédito, né? O que você vai adquirir com ele? Outro ponto importante. Então, as pessoas elas tendem a ver, deixa eu ver se a parcela cabe no meu orçamento. Coube, então vou fazer. Não, é Olha pouco, tem só. que ver mais informações aí. Então, tem que saber exatamente o quanto vai se pagar, né, com os juros, qual o valor da parcela, qual que é o prazo, qual que é o custo desse crédito. Então, qual que é... E não é só a taxa de juros ali, só... tem muita coisinha às vezes que está Tem muito penduricalho ali no meio. Então, Mas pode... tem alguma coisa que eu posso olhar e falar assim, essa é a taxa? Custo efetivo total, CET. 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 Então, todo contrato ali de empréstimo, cheque especial, rotativo de cartão de crédito, tudo precisa ter o CET ali de forma muito clara. E o 7 é efetivamente o que eu estou pagando. Ali não tem Exatamente. letrinha miúda no 7. Não é para ter, né? Se tiver, é um Tá problema errado, denuncia ali pro com Bacen, o abre uma Bacen. ouvidoria no Bacen. Então, ali no 7, o que vai... Além da taxa de juros, né? Porque às vezes o empréstimo tá lá, 12% ao ano.
só que aí vai ter lá 7, né? O custo efetivo total, 15% ao ano. Olha só. Ali vai ter o IOF, que tem o IOF sobre as operações de crédito, com exceção do financiamento imobiliário, tá? Financiamento imobiliário não tem IOF. Então vai ter o IOF, pode ter outras taxas embutidas ali, tá? Tem bancos financeiras que cobram taxa de abertura de crédito, taxa de confecção de contrato, pode ter seguro prestamista. Então, atente a isso, pesquise em mais de uma instituição, porque tem diferença entre uma instituição e outra. Outro exercício que eu convido todo mundo a fazer, multiplica, né? Vou contratar um empréstimo aí que eu vou pagar em 24 parcelas, tô tomando ali 10 mil reais de crédito, eu vou pagar em 18 parcelas de R$ 1.000. Opa, tô pegando 10, vou pagar 18 mil lá no final. Então, Faz umas faça... continhas simples, né? Exatamente. Fui pegar um crédito pessoal uma vez. Pensar em pegar um crédito pessoal uma vez era 3 vezes o que eu tava pegando. 3 vezes e meia. Mas se a gente financiou o apartamento, não foge muito. Não, tudo bem, vai. Só que aí a gente tá falando, Vamos falar. né, do decorrer de, às vezes, 20 anos, 30 anos, sim. né? E tem que ver muito Mas o assim. financiamento pessoal, o crédito pessoal, ele é muito mais caro do que o imobiliário, por exemplo. Sim, outro ponto a se analisar, tem várias modalidades de crédito. Então, contratar aquela que é mais adequada para o que você precisa. Então, o crédito pessoal, como é um crédito que não tem garantia nenhuma, geralmente a gente vai lá no celular, entra lá no aplicativo, contrata, o dinheiro entra na conta e eu uso para o que eu quiser. Esse é mais caro. Por quê? Porque o risco do banco é maior, não tem garantia nenhuma. Um financiamento imobiliário, ele é mais barato. Então tem diferença de crédito e financiamento. Tem. O financiamento é um crédito para por uma compra específica, por uma aquisição específica, e aí o bem fica como garantia. Ou seja, se eu não pagar a moto, o banco vai tomar minha moto. Vai Isso é um tomar. financiamento, por isso que ele é mais barato. Isso. Se eu for lá e pegar um crédito pessoal no valor, vai ser muito mais caro os juros, porque a moto não está vinculada ao banco. Exatamente. O Entendi. banco, ele como ferramenta, ele vai negativar seu nome. É o que ele pode, depois, obviamente, né, pode bloquear bens, enfim, né, quando a gente fala de valores maiores. Mas o crédito pessoal, ele é muito mais caro. Um crédito consignado, que é aquele que desconta direto na folha de pagamento, esse também é mais barato que o crédito pessoal, porque o banco o próprio empregador, ele já desconta do salário e já repassa para o banco. Então, para o banco tem uma garantia a mais. Já o cheque especial já é muito mais caro do que um crédito pessoal. Então, analisar ali, né, escolher a modalidade de crédito adequada também é fundamental. Às vezes a pessoa pode até ter a opção, tá afundada, tá em dívida. Não vou nem fazer provocação, vou jogar ela para você. Para quem está nos assistindo, Alessandra, tô com uma dívida, tô com uma situação, virou uma bola de neve, como é que eu saio dessa? Primeiro, né, é admitir que você se meteu numa enrascada. Esse né? é o primeiro passo. Primeiro ponto. Aí, entenda, né? Vai lá e vê exatamente em que buraco você se meteu. Então, quanto que eu devo? Para quem eu devo? Muitas vezes é mais de uma dívida, né? Geralmente, quando a pessoa chega nesse ponto, ela tem várias. Porque tem diferença também entre dívida e endividamento excessivo, né? Dívida todo mundo faz. Quando a gente compra no cartão de crédito para pagar o mês que vem, é uma dívida. O problema está no endividamento excessivo, né? Então, ela vê ali o que ela deve, quanto, para quem, em que condições. Esse é um outro passo. Rever o orçamento, porque ali quando a gente revê o orçamento, a gente muitas vezes consegue eliminar outros gastos, e quando a gente está numa situação dessas, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Ou seja, né? planilhar é fundamental. Exatamente. Procura a instituição, procura o banco que você deve e muitas vezes agrupar, né? Às vezes a pessoa ela deve cartão de crédito, cheque especial, empréstimo disso, empréstimo daquilo. Às vezes juntar tudo numa operação só e renegociar ajuda. Pode reduzir juros, você sai de um juros de cheque especial, que é alto, de um cartão de crédito, vai para um juro menor e parcela aquilo em mais vezes, então isso pode dar um fôlego também. Evitar novas compras, evitar consumir mais nesse período, né? Consumir só o que for
necessário mesmo, é um período difícil, é um período que exige sacrifícios, Então, é entrar né? para a guerra mesmo Exatamente. e enfrentar essa E situação. retomar o controle da situação. O Mas é objetivo- possível. é possível sim. E os bancos, eles muitas vezes têm linhas de crédito específicas para isso. Tem as renegociações de dívida, que ele reparcela. Então, às vezes você, sei lá, deve ali parcelas altas, ele vai reparcelar num prazo maior, que as parcelas vão caber no seu bolso. Sempre atenção ao custo disso, tá? Uhum. Vê em outras instituições também, sempre. Então é isso, tem solução, tem como sair, mas o quanto antes se faz isso, melhor. E reconhecer a situação, né, Reconhecer. Alessandra? Que muitas vezes acho que talvez seja o passo mais difícil, É, né? da gente Reconhecer falar, que olha, você deu passo maior que as errei, pernas, é né? verdade. Alessandra, e falando em endividamento, você quer concluir? Não, eu ia falar que muitas vezes as pessoas elas se endividam não é por opção, né? Eu quis me endividar, eu quis dar calote. Não, às vezes acontecem situações que levam a pessoa a isso, né? Situações que fogem do controle dela, né? Tem muito disso também. Mas tem solução, sim. Falando em endividamento, aquela história, é lenda ou é fato de que você faz uma dívida dali 5 anos, o seu nome ele tá limpo, não tem Caducar a dívida? restrição, caducou a dívida, essa história é velha, existe isso mesmo? Então, existe, tá? O que acontece? Depois de 5 anos, existe, mas não é bem assim, tá? Depois de 5 anos, se a pessoa tem uma dívida, ali tem uma anotação no Serasa, no SPC, depois de 5 anos ela prescreve, tá? Essa dívida prescreve. Só que existe um outro cadastro ali que consta o nome dessas pessoas que têm essas dívidas prescritas. Então pesa, tá? Análise de crédito, tá? Quando vai se a pessoa precisar tomar um crédito em algum lugar, como financiar uma casa, financiar um carro, levantar empréstimo, financiamento para a própria empresa, o cadastro de quem tem isso no histórico, a análise de crédito dessa pessoa, não é a mesma de quem não tem isso no histórico. E aí quando caduca e vai para esse outro sistema, aí não tem como a pessoa regularizar, ela tem que entrar em contato com outro órgão, como que funciona? Sempre, aí ela tem que tentar regularizar com o próprio credor, mas é trabalhoso. Mas tem lá uma listinha negra entre bancos, que corre entre bancos, que todo mundo sabe, ó, fulano ali deveu para mim. Tem. Os bancos, eles têm acesso não só, por exemplo, a quem está com o nome negativado, mas os bancos, ele tem acesso ao endividamento da pessoa em todas as instituições, né? Então, um banco, ele consegue saber se a pessoa está em dia, tá? Não estou falando de crédito em atraso, mas ela consegue saber o endividamento em outras instituições, se o vencimento é curto prazo, médio prazo, longo prazo. E vamos ser E sinceros, isso tudo pesa na análise de crédito. não estou falando se o banco está certo ou está errado, estou falando que é o seguinte, é o negócio dele, É o negócio, né? Então, exatamente. isso contribui também para o crédito ficar mais caro também. Exatamente, eu ia falar isso. Acaba Eu iria pagando. falar isso. E tem alguma diferença prática? O seu nome está no Serasa e o seu nome está nesse outro sistema? Tem alguma diferença? O Serasa, geralmente, ele vai negativar o nome. Que é esse de 5 anos. 5 anos. Tô devendo ali, não paguei, meu nome tá lá no Serasa. O Gui mandou Deus- perguntar essa. É pra pra você. ele. pra Posso mim, estender é. direto? Então, nesses primeiros 5 anos, ele negativa o nome mesmo. Passados 5 anos, tá? Isso eu não li em lugar nenhum, tá? É por observação, tá? Que eu tô falando. Mas quando passa desses 5 anos, às vezes nem restringe totalmente o crédito, mas ele reduz. Porque ele enxerga um risco maior ali naquela pessoa. é uma questão de risco e histórico. retorno, né, do É investimento. histórico. Dentro desse período tem as famosas propostas, que a gente vê uns descontos assim de 70%, 80%. E isso também gera restrição, tá? Você liquidar uma dívida com a gente chama de abatimento negocial, né? Com o abatimento negocial, você fica com uma anotaçãozinha ali, Você tem um asterisco ali no teu nome. Para tirar isso depois é possível? pagando essa diferença aí. Aí tem que entrar em contato com a instituição, falar quero pagar o restante, Sim. vai mais a correção Sim, até o dia. exatamente. Então, Não tem muito o que fazer, o negócio é... Banco não é. não perde. Não perde. assim, A tá? casa nunca perde. Não. Alessandra, muito obrigado pelo bate-papo. Eu acho que foi muito interessante aí tudo que a gente trouxe. E eu acho que o nosso objetivo aqui no Vocação é que isso tenha
servido aí para você, né? Que nós temos diversas pessoas nos assistindo, mas todo mundo trabalha com dinheiro. Todo mundo. Sim. Todo mundo recebe, todo mundo paga, e eu acho que a gente tem que ter competência para isso. Nós falamos um monte de nomes aqui, um monte de siglas, um monte de taxas, e legal, se você entender isso, bacana. Se você não entender e quiser entender, aprofunde o seu conhecimento. Se você não entendeu nada, saiba que pelo menos deixe anotadinho aí as suas despesas e as suas Já receitas. startou a curiosidade, tá bom, né? Já é alguma Exato, e deixa anotadinho aí o quanto que você gasta, o quanto que você recebe, define metas pessoais, né. Eu fiz isso na minha vida e ajudou muito. Olha, esse mês eu vou gastar X reais com lanche e pizza. Então, às vezes, eu encerrava no dia 10, velho. Ainda tinha Depende da mais intensidade, né? tinha mais 20 dias aí, que é arroz, feijão e ovo, e vambora, porque senão você acaba se afundando, né. A gente tem que, né, é importante a gente às vezes fazer esses pequenos sacrifícios, vale a pena, né? Exatamente. Você come a pizza, vai lá, pediu a pizza, que delícia, acabou, E pronto. come sem culpa, né, Alessandra? Você sabe que aquela pizza que você Sem tá culpa indo até não comer... engordar, né? Exato, ajuda até não engordar, né. E além disso, você, brasileiro, desinstala agora esse aplicativo de azar aí, de jogos de azar do seu celular. Isso. Vai te levar a lugar nenhum. Isso Ele vai mesmo. furar. É isso mesmo. Essa é a proposta do Vocação Podcast, e eu acho que a gente conseguiu cumprir aqui. Alessandra, a gente sempre finaliza o Vocação trazendo aquilo que nos chamou para essa mesa, tá? Que foi uma proposta pessoal nossa, minha, do Hélio, das meninas, de que, baseado muito na história de Martinho Lutero, quando Lutero foi parado por um sapateiro na rua, e o sapateiro falou assim para ele: Lutero, como é que eu sirvo melhor a Deus? Talvez esperando uma resposta de que, olha, vá na igreja, sirva, seja pastor, seja padre, seja músico, De dinheiro. dê dinheiro, que era muito o que estava acontecendo na época de Lutero. Sim, sim. E Lutero responde assim para ele: faça um bom sapato e venda a um preço justo. E eu acho que isso nos faz entender que toda profissão, quando bem feita, ela nos ajuda a servir melhor a Deus. Então a minha pergunta para fechar para você como que uma assessoria de investimento pode servir melhor a Deus? Quando a gente, né, compartilha, né, um conhecimento que a gente tem, eu acho que é útil, né? A gente falou muito sobre conhecimento aqui, e quando a gente tem essa possibilidade de compartilhar, eu acho que é muito valioso para as duas partes, para quem está recebendo e para quem está compartilhando também. Então, isso é uma forma de ajudar um outro ser humano, ajudar um irmão, né? E eu trato assim, quando, né, eu lido com investidores, eu lido com dinheiro, e quando eu vejo aquele, né, os números ali, eu sempre penso que aquilo, para ter aquilo, a pessoa, a família, eles abriram mão de muitas coisas. Então, eles deixaram de fazer muitas coisas que eles gostariam para ter aquela reserva ali, que muitas vezes é a reserva que vai suprir necessidades lá no futuro, na velhice, vai servir para pagar a faculdade de um filho. Então, eu não enxergo aquilo só como um número. Eu enxergo aquilo com muito respeito. É uma história, e a gente tem que ter muito respeito ao tratar do patrimônio do outro, né? Se eu trato, né, o meu com respeito, o do terceiro que confiou isso a mim tem que ser tratado com muito mais respeito ainda. Então, eu acho que é uma forma, né? Então, eu compartilhando aquilo que eu aprendi, ajudando as pessoas a gerirem melhor esses recursos que elas, né, abriram mão de fazer outras coisas que elas gostariam, é uma forma, é algo que me faz muito feliz, que me orgulha muito de fazer. Que bom, obrigado. Faz o teu merchan, como é que a gente te encontra, como é que o pessoal que está assistindo aí te segue nas redes sociais? Não sou tão ativa assim nas redes sociais, tá? Mas eu tenho o LinkedIn, Alessandra Gandini, o Instagram, Facebook, que é Lê Gandini, L-E Gandini. E tem as redes sociais também do escritório, lá tem bastante informação. S6, S6 em numeral, tá? S6 Investimentos.
Ali tem divulga bastante informação também, quem quiser conhecer. Legal. E tô à disposição. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar direct, perguntar, tô à Legal. disposição também. Muito obrigado, tá, Alessandra? Obrigada a Obrigado, foi um vocês. prazerzão falar contigo. E o Vocação Podcast está à disposição, tá? Sempre que a gente tiver oportunidades aí, a gente gostaria de contar com você vindo aqui falar conosco. Ah, sempre um prazer. Obrigada. E tá lindo o Obrigado. estúdio, viu, gostei. Obrigado. Obrigada. Obrigado, obrigado a você aí que está com a gente até agora, que tem acompanhado um pouquinho aí sobre a nossa realidade aqui no Vocação. A gente fica muito feliz, tá? Com vocês que estão seguindo a gente, curtindo, compartilhando o nosso material. E a gente já desafia aí, ajuda a gente a bater as nossas metas aí de visualização, metas de curtida. Isso é importante para nós, a gente consegue ampliar esse conteúdo para mais pessoas. Para você não custa nada, é só clicar no botãozinho aí, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque quando ativa o sininho, o que acontece mesmo, Hélio? Chega as notificações ali, a gente fez alguma coisa nova, chega Chega em primeira notificação mão ali. lá para a pessoa mesmo, né? Exatamente. Então ativar o sininho aí é importante, porque aí você consegue receber todo o material novo aí do Vocação Podcast, tá bom? Muito obrigado a vocês que acompanharam aí, muito obrigado aí ao pessoal da Água A, da Tex Lemon, da Água G, que tá iniciando esse processo com a gente é muito grato, e é uma oportunidade também para você de casa aí conhecer um produto novo, um produto diferente, um produto de qualidade. Você vai ver muito a gente aqui falando no Vocação Podcast sobre isso, tá bom, pessoal? Muito obrigado, Deus abençoe e até semana que vem com mais um episódio.